Pois bem, estamos gravando, então quem não pôde acompanhar por falta de internet não vai ficar ver navios, vai poder acompanhar depois. Salmo 103, leremos versos 1 e 2, livro dos Salmos, o Salmo de número 103. Salmo de número 103. Diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Nós estamos fazendo uma série sobre pecados intocáveis, e semana passada nós falamos sobre o perigo da insatisfação e de como que há uma insatisfação pecaminosa que pode atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. E hoje nós vamos falar sobre o pecado da ingratidão. Pecado da ingratidão. Mesmo nós, a gente falando obrigado, nós podemos falar um obrigado com ingratidão. O falar por falar obrigado, eu apreciei bastante, ou graças te dou, Senhor, às vezes nós falamos de uma maneira muito automática, isso ainda pode só ser uma casca, e no fundo temos um coração ingrato. Nos tempos bíblicos, a lepra era uma doença repugnante que afastava as vítimas do convívio familiar e social. Então, no livro de Levítico, por exemplo, no capítulo 13, verso 45, os leprosos eram instruídos ao quê? Que, estando distante do convívio social, mas se alguém estivesse passando perto do local deles, eles tinham que gritar o quê? Imundo. E as pessoas assim saberiam que ali havia um grupo de leprosos, ou um leproso, e elas poderiam ali se desviar daquele caminho. Jesus, ele fala de uma situação onde 10 leprosos, na verdade ele cura, né? 10 leprosos. Você lembra dessa história? 10 leprosos são curados e Jesus fala, vá e se apresente ao sacerdote. Quantos voltaram para agradecer? Um. E nem era judeu, era um samaritano. Né? Quantas vezes no nosso dia a dia nós estamos com uma lepra terrível, uma situação complicada, Deus vai lá, põe o dedo, efetua o livramento, Ele atende a petição, Ele Ele se manifesta com a sua presença em nosso favor, e aí nós tocamos o barco. E nós não agradecemos. Quarta-feira nós estávamos falando sobre Pedro sendo liberto, em Atos 12, no outro dia ele iria morrer decapitado. Ele estava dormindo e o anjo chega lá e o cutuca. Né? O anjo chega e chama ele. E o primeiro lugar que ele vai, logo após que ele é liberto, qual foi? Quem lembra? Atos 12. Carlos? Ele foi para a casa de Maria, onde havia um local de oração. Eles estavam orando por Pedro. Eles estavam clamando por Pedro. Amor, põe a Sofia perto de você. Eles estavam clamando por Pedro ali, tanto que quando Pedro chega no portão, a menina Rode chega lá, criada, né, ouve a voz dele e nem abre o portão, volta feliz para dentro e eles falam, é o anjo dele. Quando eles chegam lá, eles ficam tão alegres que Pedro precisa fazer assim, fala baixo. E aí eles alegram-se e agradecem a Deus. Mas em termos espirituais, nossa condição era muito pior do que simplesmente uma doença física. Estávamos espiritualmente mortos, éramos escravos do mundo, de Satanás e das paixões da nossa natureza pecaminosa. Estávamos sujeitos à ira de Deus, entretanto, com o seu grande amor e misericórdia, Ele nos alcançou, nos deu vida espiritual. Deus perdoou os nossos pecados por intermédio da morte de seu Filho e revestiu-nos de retidão absoluta do próprio Jesus. Isso é suficiente para nós não buscarmos mais nada
no sentido de esperarmos, temos algo de Deus para agradecê-lo. Salvação é o maior ato de Deus por nós. Um milagre ainda mais grandioso foi Cristo nos ter dado vida espiritual, e seus benefícios são infinitamente maiores do que a cura da lepra. Então, quantas vezes, porém, agradecemos pela salvação? Às vezes, no café da manhã, aquelas orações de tabela que temos, mas com sinceridade de coração. Eu quero perguntar para vocês o seguinte: qual seria a raiz da ingratidão? Como que você identificaria? Olha, isso daqui é a semente da ingratidão. Pode falar. Sensação de merecimento. Então a pessoa ela tem aquela sensação de que tudo de bom, tudo que está acontecendo na vida dela tem que acontecer. Ela não tem que agradecer por aquilo. Quem mais? Insatisfação com ingratidão tem uma ligação. Geralmente é difícil um pecado caminhar sozinho sem a presença de outro pecado. Sempre anda em bando, acompanhado. Quem mais? Você tem algum texto bíblico que você possa lembrar? Olha, isso daqui é o coração da ingratidão, que leva alguém a não dar graças a Deus. Autossuficiência. Achar que se basta, né? Então não precisa. Realmente tem pessoas que fazem de tudo para demonstrar que não precisam de ninguém. Quero levar vocês a ler Romanos capítulo 1. A raiz da ingratidão não está na pessoa no sentido dela. Eu sei que todas essas coisas que nós falamos são válidas e elas fazem parte do pecado da ingratidão. Mas o que leva alguém a ser ingrato é o desconsiderar a glória de Deus, o valor de Deus. Romanos capítulo 1, nós vamos ver aqui, verso 18 em diante. O apóstolo Paulo está trabalhando a ideia de como que judeus e gentios não têm desculpa diante de Deus. O gentio não tem desculpa pela sua ignorância. Olha, eu não sabia quem Deus era. E ele trabalha essa questão. E o judeu não tem desculpa porque ele não vai poder dizer, mas eu sou judeu. Eu tenho sangue judeu e isso basta. Não, ambos precisam de Cristo. Mas aqui no versículo 18 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos os seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Só um exemplo de como que o mundo, a cegueira é tamanha. Certo dia eu estava vendo um vídeo sobre pessoas que estão numa premiação e elas rendem ali as suas gratidões, né? Eu agradeço primeiramente a Deus por ter me abençoado e por fulano, beltrano e ciclano. Mas teve alguém que disse assim: eu quero agradecer a mim por ter acordado cedo, por ter trabalhado muito, por ter feito isso, por ter feito aquilo outro. Isso é um exemplo do que o texto diz, que eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios quando deixam de render graças a Deus, quando deixam de agradecer e de prestar isso a Deus. Temos de prestar atenção a uma advertência que Deus deu ao povo de Israel
mesmo estando na lei, mas serve de parâmetro para nós sabermos o que Deus espera. O que Deus anseia no sentido de ver nossa reação ao que Ele faz. Abra comigo em Deuteronômio, capítulo 8. Vamos ler 4 versículos ali. Deuteronômio, capítulo 8. O capítulo todo é sobre memória. Ter em memória os benefícios de Deus. Tem um capítulo dedicado, falado ao povo de Israel, que eles deveriam nunca esquecer e ter sempre diante deles o que Deus fez. E não é só aqui, quando o povo passa o Jordão chegando na terra prometida, também é feito um memorial. Sempre Deus estava trabalhando essa ideia deles terem firme na lembrança isso. Versículos 11 a 14. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Verso 17. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Quantas pessoas falam isso? A minha força, o meu braço, eu ralei, eu batalhei. Não deixa de ser uma verdade, mas não é a primeira verdade. Lá em 1 Coríntios, Paulo faz uma pergunta à igreja que é a seguinte: o que é que você tem que não te foi dado? E se te foi dado, por que te glorias? Por que te ensoberbeces, né? Por que fica jactancioso nisso? Então, primeiro, a raiz da ingratidão nada mais é um reflexo de um desprezo à glória de Deus. Nós não podemos, talvez podemos, mas não é o principal, pensarmos em coisas menores que possam motivar alguém a não ser grato. A primeira semente que faz brotar a raiz, o caule, os brotos e todas as coisas é deixar de contemplar a gloriosa presença de Deus, ou o Deus glorioso que nós temos. Até aqui, alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar algo? Pode falar, pastor. Aham. Aham. É isso aí. Alguém mais? Outra coisa, uma semana, o título do vídeo era As coisas que são de graça não têm valor. E aí o cidadão, ele tem uma empresa, e a empresa dele recebe muitas coisas em pallets, sabe pallet, né? E aí os pallets ficavam estocando, e aí ele deixava do lado de fora e fala: está se doando o pallet. E ninguém queria levar.
Ou quando tinha alguém, ele tinha que pagar um caminhão e levar. Ele falou, sabe de uma coisa? Eu vou vender. Agora, ele pôs para vender, tem fila. Tem fila de gente para comprar. Mas a mentalidade do mundo gira em torno de valores que não são os nossos valores. E é muito perigoso. Vale ressaltar a preocupação que Deus manifestou com o povo de Israel quando eles entraram na terra, que era o seguinte: vocês não devem aprender os caminhos dos povos da terra que vocês vão possuir. 1 Coríntios capítulo 10, Paulo ele reconta a história de Israel, mostrando o seguinte: o povo de Israel esteve próximo de um grande líder, enviado por Cristo, e eles não tomaram cuidado com a idolatria e foram engolidos. E vocês, igreja de Corinto, devem tomar cuidado também. O que isso significa? Que aquilo que está ao nosso redor, se nós não levantarmos barreira, se nós não formos criteriosos, se nós não atentarmos aos limites estabelecidos por Deus, ou nós vamos ficar manchados, ou nós vamos cair, nós vamos transgredir, nós vamos ser afetados de alguma maneira, e isso vai afetar a nossa comunhão com Deus. Não precisa aqui ser lembrado de quantas igrejas nem trabalham no seu escopo a ideia de gratidão a Deus, mas a ideia de demanda, de imposição, de ordenanças, de declarações, né? E de, olha, Senhor, não se esqueça que eu sou dizimista fiel, ó Senhor, eu determino, ó, eu não aceito, né? Aquele pensamento de que Deus, ele é um office boy, ele é um menino que está ali para atender os desejos, porque agora tudo em nome de Jesus é válido, quando na verdade, né, nós podemos pensar, por exemplo, numa atitude que reflete verdadeiramente a nossa posição diante de Deus, de Misael, Ananias e Azarias, né? Não vamos falar Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles estão diante da fornalha, ele diz assim: se Deus quiser nos libertar, Ele o fará. E se Ele não quiser, saiba que nós não vamos nos dobrar diante da sua estátua, né? Jó: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E diz que com isso Jó não pecou com os seus lábios. Ingratidão, irmãos, por mais que nós falemos, ou por mais que nós usemos a palavra muito obrigado, no final é como nós reagimos às circunstâncias difíceis que o nosso muito obrigado vai ser válido ou não. Quer falar alguma coisa, amigo? Sim. Não, foi muito bom que o Milton falou. Que a ingratidão, ela está ligada com o pouco conhecimento de Deus e também o pouco conhecimento que leva a ter uma memória pequena, porque uma das coisas que Deus apela é a memória. Por exemplo, se eu não me engano, é o profeta Ageu. Por várias vezes, acho que no capítulo 1, no capítulo 2, quando o povo voltou do exílio e começaram a construir as suas casas, né, e viver apanelados e tal, quando eles voltaram e começaram a construir, e a casa do Senhor estava de lado, Deus falou várias vezes através do profeta: considerai o vosso passado. Considerai o vosso passado. Porque quando nós esquecemos das manifestações de Deus, do que Deus fez, é uma porta aberta para a ingratidão. Às vezes até nos nossos relacionamentos, né? Às vezes no marido e mulher, ou de patrão, ou de vizinho. As coisas ruins parece que nunca apagam. São escritas com pontas de diamante, né? E as coisas boas são escritas na areia, que logo some. Pode falar, pastor. Aham. Foi com a mão poderosa dele mesmo, né? Aham. Aham. Porque até assim, tudo que Deus faz, né? Vamos pensar, por exemplo, Davi com Golias. O exército lá tremendo com um homem e um menino derruba um exército.
Pois é, e não era pessoal pouca coisa não, era pessoal já cascudo de guerra, né? Pessoal cascudo de guerra. Dois textos para nós caminharmos dentro dessa ideia de gratidão. Primeiro, Efésios capítulo 5, versículo 20. Efésios 5, 20. Sabe o que às vezes a pergunta que sempre é feita, né? Como que é alguém cheio do Espírito Santo? Nós temos as mais variadas respostas, as mais variadas demonstrações de exemplo do que seria alguém cheio do Espírito. Mas assim, o texto ele é muito claro, a gente não precisa ficar apelando à imaginação ou no sentido de, olha, aquela manifestação ou aquela outra. Uma característica de alguém cheio do Espírito Santo é alguém grato. Sem o Espírito Santo não há como sermos gratos a Deus. Paulo aqui, ele começa a dizer o que é alguém cheio do Espírito Santo. Como é que é esse caminho da plenitude do Espírito Santo? E aí no versículo 18 ele diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí ele começa a dar traços, por exemplo, o linguajar dessa pessoa, falando entre vós com salmos, o cantar dessa pessoa, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, e aí ele fala da disposição dessa pessoa, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por tudo. Graças a Deus por não termos internet essa manhã. Mas isso não me afeta muito, né? Mas e quando você precisa sair um pouco mais tarde do trabalho? Eu queria chegar mais cedo para descansar. Senhor, graças a Deus porque hoje eu não vou chegar no horário que eu iria chegar. Ou, graças a Deus porque eu perdi o ônibus. As coisas negativas, nós temos, infelizmente, a tendência de ir prontamente praguejar do que meditarmos se, porventura, Deus, ao nos reter e nos impedir, Ele está operando um livramento. Impedindo que o mal que nos encontraria se saíssemos daquele momento, ou fizéssemos aquilo, ou adquiríssemos, ou têssemos tal coisa, haveria de nos encontrar ali. E lá no final de todos os pensamentos que talvez isso venha, ao invés de ser o primeiro. Nossa vida está nas mãos de Deus. Um fio de cabelo não cai da nossa cabeça sem aprovação. Uma folha, na verdade, não cai, né? Ele sabe, Ele conta, Ele sabe todos os fios que temos na nossa cabeça. Deus está no controle de todos os detalhes que nos envolvem. E uma característica de alguém cheio do Espírito Santo é o quanto que essa pessoa é grata, né? Uma coisa que pode ser incômodo é que estar perto de pessoas realmente espirituais, verdadeiramente guiadas pelo Espírito, nós temos a tendência de olhar para essas pessoas como fanáticas. Como pessoa, mas daí está forçando, você precisa... A gente sempre tenta questionar o que parece excesso, quando na verdade é a nossa falta que é confrontada pela vida normal de alguém que está andando no Espírito. Então aquela pessoa que está normalmente vivendo o que Deus quer que seja vivido e fazendo o que Deus quer que seja feito, nos causa um incômodo, e aí a gente tenta questionar se ela não está indo além. Nós somos os comedidos, nós somos os moderados, né? E é uma palavra que muito... Não, nós precisamos ser moderados. Às vezes, a vida no Espírito Santo nunca vai ser moderado para quem está em falta. Para quem está indo além, né, e não no Espírito Santo, mas na carne, caminhando dentro vamos dizer, mandamentos feitos por homem, vai olhar para quem está andando no Espírito e, essa pessoa está aquém. Para quem está lá atrás, no retardatário, né, na última posição, nem está chegando no alvo, essa pessoa está exagerando.
Mas quem estiver andando no Espírito vai ver o quanto que ainda ela precisa fazer. O quanto que ela precisa mudar, o quanto que ela precisa alcançar a vontade de Deus. Então essa é a primeira questão que eu quero enfatizar aqui. Alguém cheio do Espírito é alguém que tem uma disposição de gratidão, dando sempre graças a Deus por tudo, né? Pois esta é a vontade de Deus. Um outro texto que nós vamos ver, em 1 Tessalonicenses 5, que já é bem conhecido, verso 18, foi falado também da insatisfação. Em todas as circunstâncias, lembra? Dando sempre graças a Deus por tudo, e aqui em tudo, coisas distintas. A pergunta é, devemos agradecer a Deus quando as coisas não saem do jeito que esperávamos? Sim. A resposta é sim, mas por uma razão diferente, né? Qual é a razão? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Eu vou dar graças a Deus por tudo, não porque eu estou entendendo o que está acontecendo. Eu vou dar graças a Deus em tudo, não porque Deus já me mandou um telegrama lá, me mandou um WhatsApp, ó, João, eu estou fazendo isso daqui, então quero que você dê graça. Porque esta é a vontade de Deus. Porque esta é a vontade de Deus. Este mandamento é diferente do mandamento de Efésios 5:20, que nos manda agradecer a Deus por todas as coisas. Quando nós analisamos o texto, nós vemos que Paulo nos exorta a desenvolvermos o hábito de agradecer continuamente por todas as bênçãos que Deus graciosamente derrama sobre nós. Ou seja, um coração agradecido é uma característica da vida cheia do Espírito. Isso, por exemplo, em Efésios 5:18, mas aqui em 1 Tessalonicenses 5:20, Paulo nos instrui a dar graças em todas as circunstâncias, mesmo quando não sentimos gratidão por um acontecimento. E geralmente nós temos provas de nível 1, e às vezes nós temos provas de nível 10. A gente consegue agradecer a Deus num velório? Às vezes nós conseguimos agradecer quando quem partiu não é do nosso sangue. Às vezes nós conseguimos agradecer, Senhor, obrigado porque o Senhor levou a sua filha, a sua serva. Mas não é do meu sangue, não é minha Liz, não é minha Sofia, não é minha Dais. Mas e quando vem na nossa carne? E quando vem no nosso sangue? E quando aquele corpo que está lá no caixão, né, vamos dizer assim, foi no momento inverso, geralmente são os filhos que enterram os pais. Acontece fora da normalidade da vida, nós podemos ali com lágrimas dizer, Senhor, obrigado porque o Senhor levou minha filha. Deus, Ele não quer brincar com o nosso coração, Ele não tem o prazer de, às vezes as pessoas olham para Deus como um sádico que tem prazer na dor do outro. Não. O tempo de Deus é um tempo perfeito, mas não significa que não será um tempo dolorido para nós. Mas continua sempre sendo um tempo perfeito. Um tempo correto, um tempo santo. E ali naquele momento, mais do que nunca, certas coisas têm que estar em ordem no nosso coração. Para que nós possamos falar verdadeiramente, não por hipocrisia, e não só simplesmente para, Senhor, eu te agradeço. Falar como Jó, chorando, lamentando, com humilhação, com pano de saco, no meio do monturo, no meio do lixo, mas estava agradecendo. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Bendito seja o Senhor. Pode falar, Romildo. Aham. Aham. Sim. Sim.
Verdade, bem lembrado. Tá? Porque na verdade também a gratidão é um ato de louvor, é um ato do reconhecimento. Pode falar. A gente- Aham, 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 aham. É aquele negócio, bem lembrado, Carlos, né? O homem as- é o antropocentrismo que invade a igreja, né? E a razão da existência de Deus existir é o homem. Colocam praticamente assim, né? Deus existe por causa do homem, né? O Deus, pode falar. Sim, sim. Aham. Não, a filosofia através dos filmes parece, não tem mensagem, não, sempre tem. E aí você nota que há uma onda, por exemplo, de matemática, que é justamente para a sociedade se acostumar com aquilo, se tornar menos questionável, mais palatável e fácil de aceitação, para que depois certas ideias muito mais pesadas envolvendo aquilo sejam aceitas, né? Mas a razão do homem existir é para a glória de Deus e não o contrário. Para a gente finalizar, né? Para a gente finalizar aqui. Por que nós devemos sermos gratos? Porque Deus está executando um plano eterno. Romanos 8, 29. Os que de antemão conheceu, a estes também predestinou para serem conforme à imagem do Filho. Às vezes a gente fala muito, o que é ser conforme à imagem de Jesus? Vamos tornar isso de uma maneira clara e de uma maneira mais prática. O que Deus opera é nos colocar em situações que nós tenhamos a mesma reação e satisfação em obedecer a Deus como o Filho dele teve. Cristo ele foi exposto a inúmeras situações difíceis em que ele permaneceu obediente e fiel, com prazer naquilo que ele estava fazendo para o Pai. E o trabalho de Deus é que nós experimentemos esta vontade de Cristo em ter prazer no Pai. E nesse ponto, inúmeras circunstâncias vão nos acometer. Por isso que é importante você conhecer a vida de Cristo e saber o que ele passou, para saber como ele reagiu. Eu não sei o que fazer aqui. Eu não sei como falar, eu não sei como pensar nessa situação. Realmente, há situações não prescritas ou não vividas ou não relatadas na Bíblia, né, que não há uma direção, mas há princípios, há pontos de partida do que nós podemos decidir. Há outras situações que são claras repetições históricas. E Romanos 15, versículo 4 a 3 diz: tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. No final, gratidão a Deus é uma declaração de amor. Se você pega o Salmo 116, ele diz no versículo 1 o seguinte: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. E aí no versículo 12 ele diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito.
Mas ele começa com uma declaração de amor. E você já parou para pensar que declaração de amor são poucas que nós temos registradas na Bíblia, claras como essa? Salmo 18 é um, ama o Senhor. Salmo 116, ama o Senhor. Um do Salmo, amo estar nos teus tabernáculos, né? Quão amáveis são os teus tabernáculos. Mas nós temos um mandamento, mas temos poucas pessoas dando essa declaração. Eu te amo, ó Senhor. E uma maneira de nós expressarmos o amor que temos por Deus é com gratidão. Respondemos com gratidão. Que Deus nos ajude a termos um coração grato, né, em submissão, obediência e grande influência do Espírito Santo em nossas vidas. Vamos orar. Pai, rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Rendemos-te graças porque o Senhor é sábio, o Senhor é poderoso, e naquilo que o Senhor tem executado em nossas vidas, desde o dia em que o Senhor nos vivificou pela tua palavra, nós não podemos olhar para trás e dizer, olha, o Senhor errou nisso, ou o Senhor exagerou nessa dose, porque tudo que o Senhor faz é santo, é reto, é puro e é bom. Bendizemos a Ti porque o Senhor sabe como conduzir situações difíceis para o nosso bem. E bendizemos a Ti porque o Senhor não nos dá muitas situações confortáveis e favoráveis, porque o nosso coração prontamente faria aquilo que é alertado em Deuteronômio 8. Depois de termos fartura de tudo, nos esquecemos do Senhor e atribuímos todo aquele sucesso a nós e não a Ti. É o Teu braço que nos colocou aqui, é o Teu braço que nos sustenta, Senhor. É a Tua destra fiel que nos ampara. Por isso bendizemos ao Senhor, que Tu leves cada um em segurança e que, se for bom aos Teus olhos, Senhor, possamos nos reunir novamente hoje à noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe e até hoje à noite, se assim Ele permitir.